Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Na aula de hoje vamos falar sobre VBA. A aula é bem simples, mas é mais uma função que nós vamos criar utilizando os conceitos de VBA que vimos lá no curso de macros VBA completo. Falando no curso, em breve, quando eu atingir a marca de 99 aulas de VBA publicadas, eu vou gerar a centésima aula com mais ou menos 1h30 de duração. E essa aula eu não vou publicar no YouTube. Essa aula eu vou fazer, explicar como se trabalha conectando uma planilha com o banco de dados Oracle. Eu vou dar exemplos de como fazer as consultas, carregar dados, manipular essas informações, mas essa aula vai ser exclusiva de um pacote que eu vou colocar à venda. Hoje, esse curso de macros VBA ele já está à venda para aqueles que não têm uma boa conexão da internet e querem acompanhar as aulas. São 67 aulas ao custo acho que de R$ 149,90. No pacote novo, eu vou fazê-lo, acho que a 100 aulas, um pouquinho mais, acho que uns R$ 200 o pacote completo, mas com essa aula de 1h30 de duração exclusiva. E em breve também vou estar publicando alguns projetos aí particulares. Vou publicar um curso completo de planilhas Google em vários portais. No portal Curso Educa você vai encontrar já o módulo básico, acredito, que nessa segunda quinzena de outubro. Então, se você utiliza as planilhas do Google nas empresas, que elas estão aderindo agora bastante a essa planilha, e você precisa conhecer os recursos, vou ter um curso em breve. Também é um curso pago. Vou estar publicando também um curso no YouTube gratuito a partir da segunda quinzena de outubro também com o amigo professor Cláudio Damasceno, onde nós vamos explicar como usar o PowerPoint. Vai ser um curso completaço, gravado a duas mãos. Então eu e o professor Cláudio vamos fazer aí esse trabalho em conjunto. Espero que vocês gostem dessas atividades. Bom, vou explicar o que eu vou fazer na aula de hoje. Nós temos uma planilha. Recebi uma dúvida num comentário de um vídeo meu, pedindo como fazer para abreviar os nomes usando apenas a primeira letra de cada nome. Eu fiz dois métodos. O primeiro, deixa eu apagar tudo isso aqui. O primeiro, quando ele abrevia todas as palavras, ou seja, inclusive as emendas de nome, de, da, dos, tudo isso ele vai fazer a abreviação. Você pode ver o resultado aqui. Ou somente as letras maiúsculas, desprezando esses nomes intermediários aqui entre os dois nomes. Então nós vamos fazer a aula, eu vou explicar os dois códigos para vocês. Deixe-me, antes de começar qualquer coisa, vou entrar aqui no modo design. Eu vou apagar essa primeira informação, esse primeiro código. E vou apagar o segundo também. Nós vamos construir esse código a partir do zero. Essa planilha depois vai estar para download lá no blog do Sigo Nerd. E como eu já fiz esse código anteriormente, lembro aí razoavelmente dele, mas como sempre eu vou usar a minha colinha, que é para facilitar e para não dar errata durante aí o curso. Muito bem, antes que eu me esqueça, o que você está achando dessas aulas? Deixe seus comentários aí no vídeo. Se você tem uma dica a respeito dos conteúdos que eu trabalho no vídeo, não se acanhe. Pode também colocar uma dica. Nós temos grandes colaboradores aí que estão colocando sugestões e códigos. O meu amigo Pedro Martins está escrevendo excelentes artigos de VBA no meu blog. Se você não teve oportunidade, ele já escreveu mais de 15 artigos. Toda a parte teórica, ele está escrevendo com uma maestria fantástica e está publicando lá no blog. Se você não conhece, então recomendo que você faça uma visitinha lá no sigonerd.com e conheça também. Então vamos lá, vou apagar aqui, vou dar dois cliques no primeiro botão. Eu vou fazer o código com uma pequena variação. Esse meu código ele vai ter, primeiro, utilizando uma função da biblioteca Worksheet Functions, e depois nós vamos usar uma função do próprio VBA para fazer esse tratamento. Se você observar aqui nessa primeira célula, há espaços entre as palavras, e eu não gostaria que esses espaços interferissem aí na minha resolução do problema. Por isso, nós vamos tratá-los de duas formas diferentes. Primeiro método, vamos definir as variáveis. As variáveis DW as worksheet. Eu recebo sempre perguntas, por que eu uso essa variável? Já tem esse material nos meus vídeos anteriores, eu não vou ficar repetindo sempre a mesma instrução para evitar que canse essa aula para você que está acompanhando já desde o início todas as atividades do curso de macros e VBA. Então, din W as worksheet, vamos lá, din abreviação as string, nós vamos gerar uma variável para armazenar a abreviação, que vai ser na variável abreviação, tá difícil de sair. Din, nome completo, vai ser a variável que vai armazenar o nome completo da pessoa que eu vou tratar, que está nas células, e uma variável para a minha estrutura de loop, o A, ele vai ser do tipo inteiro.
Se você vai trabalhar com nomes muito grandes, então aí você vai precisar definir isso aí do tipo double, do tipo long, e você escolhe uma variável que caiba mais números. Vamos definir aqui setW igual a sheets. Plum. Essa é a primeira forma de definir. Recebi também várias perguntas essa semana. Alessandro, por que eu uso o setW e eu uso o comando sheets? Porque eu estou utilizando o nome da planilha que está criada no momento. Se você não quiser ter problema do usuário, se ele mudar o nome da planilha, vai dar erro. Então eu posso usar o nome VBA. O nome VBA é só plan1. Pronto. Se você notar aqui, nessa nossa janela de projetos, o nome VBA é essa primeira parte que aparece aqui. Então eu tenho o nome VBA. Se o mesmo usuário utilizar, trocar o nome dessa planilha, não tem problema com a fórmula. w.range a1 .select, para que eu possa selecionar a primeira célula. E agora vamos lá. Nome completo, que é a minha variável, igual a empty, e a abreviatura igual a empty. Empty eu não usei ainda em nenhuma aula. Empty, que eu estou definindo que o valor dessa variável é nulo, é zero, não tem nada. Então você pode utilizar isso quando você quiser zerar suas variáveis também. Vamos lá. Depois que eu selecionei a faixa de célula A1, o que eu preciso fazer? Apagar o conteúdo que já tem acaso na coluna B. Então vamos lá, w.range b.entirecolumn.clearContents. Pronto, vamos lá. Faça enquanto a célula ativa for diferente de nada, ActiveCell.offset 1,0.select para não criar o loop eterno, loop infinito na verdade, e o loop. Isso também você já sabe, já viu, cansou de ver nas minhas aulas. Pois bem, agora o que eu preciso fazer? Manipular os objetos. Primeiro eu vou pegar o nome completo, que vai ser igual à minha célula ativa. Só que nós vamos utilizar nesse primeiro método o trim do VBA. Trim, abro parênteses, e string, é isso aí. String nós vamos colocar aqui, que vai ser ActiveCell.value. Você vai ver que essa instrução trim, ela não trabalha muito bem. Ela não vai conseguir limpar esses espaços intermediários. Mas, não se preocupe, nós vamos tratar isso no for next, no for que nós vamos criar agora. Depois que eu capturei a variável, então, como nome completo, eu vou dizer que a abreviação vai ser igual a mid$. Esse dólar serve para que o que eu estiver extraindo venha obrigatoriamente como caractere. Se eu estiver extraindo um número de uma variável, esse número vai vir como caractere. Então, do nome completo, vírgula 1, vírgula 1. A primeira letra do nome sempre eu vou ter que capturar. Se eu estou fazendo as abreviaturas, a primeira letra eu vou capturar então aqui, fora do meu for loop. Fora do meu for loop, não, fora do meu for next. Sou até estranho, até parei para pensar. E vamos lá criar a nossa estrutura. For a igual a 2 to len de nome completo. Next a. O que nós estamos fazendo aqui é criar uma estrutura de loop que vai percorrer a partir da segunda casa, a partir da segunda letra da minha palavra, por quantas vezes? Pelo tamanho do meu, pela estrutura completa do meu nome completo. Menos 1. If mid$, nome completo, posição A, vírgula 1, for igual a espaço e, aqui eu vou parar para fazer uma explicação. Se você tem um nome completo, como nós estamos vendo aqui na célula A3, Alessandro Trovato, o que separa um nome do outro? É o espaço. Então, nesse meu loop, eu vou ter que localizar esse espaço. Assim que eu localizar o espaço, eu sei que a próxima letra tem que ser uma letra maiúscula, para que eu possa pegar. Essa rotina que nós estamos fazendo aqui é apenas para as letras maiúsculas. Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu escrever isso aqui. Eu até cliquei no botão errado lá, depois eu troco. Letras maiúsculas apenas. Legal. E depois no outro nós vamos fazer com todas as letras. Então, quando eu localizar esse espaço, eu tenho que checar se o próximo caractere é uma letra maiúscula. E nós vamos fazer isso usando uma instrução AND. Eu preciso que duas condições sejam verdadeiras para extrair os caracteres.
Então essa segunda condição verdadeira aqui vai ser justamente o INSTR, que você também se recorda das minhas aulas. Ele vai procurar uma string dentro de um conjunto de caracteres que eu vou passar. Então, INSTR, a partir da posição 1, eu quero que ele procure as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, W, Z. Legal. Eu quero que ele procure dentro dessa string o quê? O mid$, que é justamente nome completo, vírgula A, vírgula 1, que é a posição que eu estou percorrendo agora. Só que mais um, o A mais um aqui, porque eu tenho que pesquisar a partir da posição da próxima letra. Por isso eu coloco esse mais um. Fecho parênteses e a instrução INSTR retorna a posição do elemento. Então, se isso tudo for maior que 0, é sinal que ele encontrou uma letra maiúscula. Se ele estiver procurando uma letra maiúscula, depois do espaço ele vai ignorar, porque essa letra minúscula não está aqui dentro dessa string de procura. Então eu vou colocar lá esse maior que 0, então nós vamos fazer a nossa condição. Vou colocar aqui o endif. Se ele percorreu e ele encontrou, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a abreviação, vai ser igual a abreviação concatenada com mid$, de novo, o nome completo, vírgula A mais 1, vírgula 1. Então a abreviação vai pegar o próximo caractere, que é maiúsculo. Depois desse if e do next, nós vamos fazer a impressão. Depois que ele percorreu todos os caracteres da minha estrutura, né, os caracteres do meu nome completo, então ele tem que imprimir esse nome. Active cell, antes de saltar, ponto offset 0,1.value igual a abreviatura. Ou seja, na célula da frente ele vai colocar a minha variável, que é a abreviação, né? Não a abreviatura, a abreviação. Prontinho, loop. No final, vamos mostrar uma mensagem box para o usuário. Processo concluído. E vamos colocar o cursor lá na célula A1. Vou colocar isso antes da mensagem box. Perfeito. Está pronto. Só que eu vou fazer um pequeno ajuste, né? Que na verdade este código, ele não deveria estar aqui, ele deveria estar no segundo botão, que é para somente as maiúsculas. Prontinho. Antes de testar, vamos lá, depurar, compilar VBA. Então, olha só, tem aqui um erro, abreviatura, eu escrevi errado, então é abreviação. Vamos depurar de novo, esse método é sensacional, eu recomendo que vocês façam sempre, para procurar erros antes da execução do programa. Vou salvar essa planilha, para que eu não perca o código, né, caso dê algum erro, e vamos debugar para fazer o teste. F8. Definiu a minha planilha padrão, colocou o cursor na célula 1. Defini que a variável nome completo e abreviação são empty. Eu poderia colocá-las dentro do meu do while antes de atribuir novos valores a ela para apagar qualquer sujeira que tenha nas variáveis. E vou fazer enquanto a célula estiver vazia. Nome completo. Se você observar, a minha variável nome completo armazenou o conteúdo da célula 1, só que a função trim ela não conseguiu limpar o conteúdo da célula. Por isso, eu não consegui juntar os nomes para fazer uma rotina mais limpa. Por isso que eu precisei procurar aqueles caracteres maiúsculos, precisei fazer algumas adaptações. Vamos procurar, então, o tamanho desse meu nome completo, qual é? Eu vou pesquisar aqui, o tamanho completo dele é 38. E eu precisei colocar esse -1 porque nós já começamos atirando a primeira letra. Por isso, então, ele só vai percorrer por 37 vezes. Agora sim, F8. Ele vai testar. A segunda letra do nome, que é a letra L minúscula, ela é igual ao espaço? Não. Então, ele já pularia por aqui. Mas ele verificaria também se fosse um espaço, se a letra, né, a próxima letra fosse maiúscula. Como não é, ele pula e vai fazendo a minha sequência até atingir a célula que tem um espaço. Quando ele chegar na célula que tem um espaço aqui antes do trovato, ele vai parar e vai jogar essa letra T na minha abreviação. Veja só, devemos estar chegamos. Porque a letra T maiúscula, ela está aqui dentro do meu INSTR. O resultado da instrução INSTR, se nós rodarmos aqui, observe, na nossa janela de verificação imediata, você vai ver que essa janela ele retornou 20, ou seja, a letra T está na posição 20.
Como é maior que 0, então ele vai colocar que a abreviação é igual à letra A e a letra T maiúscula. Se eu der um F5 para que ele faça até o final, você vai ver que todas as células foram preenchidas com as iniciais, apenas utilizando as letras maiúsculas. E as letras minúsculas? As letras minúsculas precisam de uma adaptação muito pequena no nosso código. E é o que nós vamos fazer isso agora. Se você não entendeu o processo que eu usei para criar essa estrutura de repetição, de retirada das letras maiúsculas, então aconselho que você faça de novo, repita esse trechinho da aula para que você possa assimilar. O próximo conteúdo tem uma pequena variação. Veja só, modo design, vou executar com todas as palavras. Agora, nós vamos pegar todas as palavras, independente se ela for maiúscula ou minúscula. Vamos lá, Gin W as worksheet, Gin abreviação as string, Gin nome completo as string, Gin A as integer. Você vai começar a fazer isso tantas vezes nos seus códigos de programação que muitas vezes você não vai mais nem pensar para escrever. Você vai conseguir fazer as suas aulas, você vai conseguir colocar e fazer toda a estrutura de forma muito rápida. Vamos lá, setW igual a sheets, plan 1. Dessa vez eu vou usar o método tradicional, eu não vou usar o nome VBA, só apenas para mostrar a diferença. w.select, w.range a1.select e w.range b.entire column.clear contents. Prontinho. Refiz o mesmo da aula anterior. Vou apagar o conteúdo da coluna C antes de colocar o conteúdo por cima. Legal. Aí deixa eu trocar a minha colinha aqui. Dá para fazer de letra, mas eu prefiro não correr nenhum risco. Vamos colocar aqui que é abreviação igual a empty, mesma coisa da outra, e nome completo igual a empty. Você deve estar se perguntando, Alessandro, você está usando as mesmas variáveis dentro nas duas subs? Não tem problema, porque as variáveis declaradas aqui dentro de uma sub privada, elas só servem dentro dessa sub. Se eu pegasse essas variáveis aqui e colocasse-as lá em cima, e colocasse todas essas variáveis lá em cima, e definisse elas como públicas, veja só, public, public, public e public, eu não precisaria declará-las no módulo. Eu poderia simplesmente apagar essas declarações aqui dentro dos módulos e elas funcionariam do mesmo jeito. Então, quando eu faço aqui essa abreviação igual a empty, eu estou evitando que essa variável pública venha com lixo de outros procedimentos. Legal. Faça enquanto a célula ativa for diferente de nada. Active cell.offset 1,0.select para não evitar o loop infinito e loop. Outro detalhe que você pode perceber aqui a diferença é que eu não preciso mapear a última célula. Eu posso percorrer enquanto as células não estão vazias, eu tenho que ter certeza que não tem nenhum espaço em branco nas minhas células, ou você pode usar aquela variável, última célula, para verificar qual é a última célula com registro e pedir para que ele percorra por linhas até a última linha ser atingida. Você fica a seu critério. Quando você começa a programar, você já começa então a criar suas próprias metodologias. Você vai conseguir tornar seu código eficiente de forma bem prática. Então você não precisa fazer exatamente como os outros fazem, você pode ter o seu método próprio. Isso é interessante que você vai continuando e você vai crescendo, você vai aprendendo novos recursos com isso. Vamos lá, nome completo, só que dessa vez eu não vou usar o trim do VBA. Eu vou usar uma função da biblioteca Worksheet Functions, que é a função trim. Lá na planilha, se você escrever igual arrumar, internamente é a função trim que está sendo chamada. Então, trim ActiveCell.value. Olha que bacana. Essa função vai eliminar todos os espaços extras. Vai tirar todos aqueles 4, 5, 6, 10 espaços que existem entre duas palavras e vai deixar um só. Ele tiraria os espaços antes e os espaços depois também. A abreviação vai ser igual ao mid-dollar do nome completo. Eu vou tirar apenas o primeiro caractere da primeira posição. For A igual a 2 to len de nome completo. Menos 1 de novo, para que ele possa percorrer, que eu já tirei a do primeiro caractere. Next A. E vamos fazer a nossa validação, né? Finalmente, if mid-dollar de nome completo, vírgula A, vírgula 1, for igual a espaço, então,
ele vai retirar. Veja como é mais simples. Nesse caso, basta que a célula seja igual ao espaço, eu esqueci de digitar o espacinho aqui no meio, olha só. Basta que a célula que eu estou procurando naquele momento seja o espaço, que eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a minha abreviação é igual ao caractere da frente. Então vamos lá. A abreviação é igual a abreviação concatenada com mid dólar, nome completo, vírgula, A mais 1, vírgula 1. Porque eu vou pegar a posição que ele está agora, mais 1, e vou tirar esse caractere. E acabamos. Basicamente essa é a nossa instrução. Deixa eu ajeitar o código aqui. De novo, eu vou colocar aqui ActiveCell.offset 0,1.value igual a abreviação. Vamos mostrar aqui, colocar o cursor na célula 1 e mostrar uma mensagem para o usuário. Message box, processo concluído. Perfeito. Se eu debugar o código com um F8, você vai ver que ele vai fazer as mesmas coisas que fez anteriormente. Veja que eu não precisei dimensionar a minha variável. Eu já consegui utilizá-la porque ela é uma variável pública. E, vamos lá. ActiveCell.value é diferente de nada? É. Então, o nome completo, observe que ele vai usar a função trim da biblioteca Worksheet Function. O nome completo, se você olhar agora, não tem nenhum espaçamento. Olha que bacana. Então, funciona. Eu não preciso me preocupar. Eu sei que vai dar certo nesse caso. E aí, o processo é o mesmo. Abreviação, se for um espaço, ele retira. Vou dar a tecla F5 e você vai ver aqui na planilha agora que, inclusive, as letras minúsculas dos nomes estão aqui sendo extraídas também. Olha só, ATCDA, porque o D é a letra D minúsculas. Você tem minúscula. Você então tem duas formas. Todas as palavras, como nós acabamos de fazer, ou somente as maiúsculas. Se você quiser ainda filtrar os números, lembra que eu tenho uma aula lá de VBA que explica como você vai fazer a filtragem dos números, como você vai separar textos dos números. Existe uma série de recursos que você pode, então, criar e adaptar à vontade. Vou salvar a planilha, Ctrl B é a tecla de atalho que salva, e eu recomendo a você que pratique esses códigos, pratique essas ações. Novamente, lembrando a você, essa aula vai ser publicada agora, no domingo, se eu não me engano é dia 10, deixa eu ver aqui, dia 9, e no dia 15, no sábado que vem, no sábado agora, dia 15 de outubro, nós vamos estar no Excel Weekend. São raras vagas, nós temos pouquíssimas vagas mesmo que sobraram. O auditório nós teremos 80 pessoas, seremos em 13 palestrantes, só que na plateia também muitos especialistas de Excel da área também estarão lá prestigiando o evento. Então você vai ter a oportunidade de conhecer todos os feras que você normalmente acompanha. Nós vamos reservar praticamente uma hora e meia do nosso final do dia para o networking. Então venha conversar conosco, venha trocar uma ideia, venha tirar uma dúvida, venha conhecer aí o pessoal, tirar uma foto com a gente. Então esse vai ser um evento bem bacana, a um custo bem acessível. Nós começamos fazendo a venda a R$70 no primeiro lote, hoje ele está a 130, mas eu tenho certeza absoluta que vai valer a pena. Procure no Facebook, facebook.com/excelweekend. Você vai encontrar lá informações sobre as inscrições. E não perca, pois esse é um evento único. Aqui em São Paulo, esse vai ser o primeiro, e os próximos nós temos a intenção de levar para outros estados do Brasil. Grandes capitais, outras cidades. Então, se você tiver o endereço, deixe lá também na nossa página, lá no evento, no Excel Weekend, a cidade que você está assistindo, a cidade que você quer ver, esse nosso grupo de amigos aí. Vamos falar de Excel, vamos passar uma tarde divertida, fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é falando desse incrível aplicativo. E não perca a dica, você vai conhecer muitos profissionais de verdade da área. Vai ser espetacular. Eu não vejo a hora de poder ir para lá. Um grande abraço para você, obrigado por mais essa aula. Nos vemos no nosso próximo encontro.